cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar de muita coisa importante do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Rapidinho, hoje vai ser mais ligeiro esse início aqui. Não se inscreveu, se inscreva, é 0800, dá essa força, deixa o seu like e compartilha o nosso link. Quer concorrer a 2 camisas do Vasco? Pelo visto, tem muita gente que não está querendo. A partir de R$2 por mês, você se torna membro do canal. Quando eu bater 50 membros, eu vou sortear as 2 camisas somente para esses 50 membros. Estamos com 14 membros. Então, corre lá e não deixe de se tornar membro do canal. Vai ter vantagem nos vídeos, nas lives, vai ter o selinho de membro, além de concorrer a 2 camisas do nosso Vasco. Logo de cara, já vou falar para vocês, eu vou repercutir, vou passar lances de 4 atletas. Isso mesmo, 4 atletas ventilados, especulados, sondados pelo nosso gigante da colina. Então acompanhe o nosso conteúdo até o final que vocês não vão se arrepender. Eu vou explicar tudo para vocês entenderem tudo o que está acontecendo nessa situação do mercado da bola. Muita atualização que a gente tomou conhecimento na noite aí dessa quinta-feira. Valeu, meus amigos? Então bora lá. Dito isso, vamos começando aqui logo de cara assim pelo início, né, galera? É o seguinte, Bruno Prachedes se despediu de forma oficial do nosso gigante da colina, ele que é novo atleta do Atlético Paranaense. Isso mesmo, nosso adversário, nosso próximo adversário, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Vocês acompanham o videozinho, tive que tirar o áudio pra gente não tomar direito autoral, porque tinha uma música de fundo, mas aí nesse vídeo vocês veem, né, lances do Prachedes, aí tem uma fala dele que ele fala vamos Vascão e coisa e tal. Eu achei bacana, porque apesar de ele sair pela, vamos dizer assim, pela porta da frente no clube, mas para com a torcida, né, pela porta dos fundos, a torcida ali, maior parte da torcida doida para ver ele deixando o nosso Vasco. Ainda assim, ele deixou o nosso Vasco com carinho, dá para ver que ele se identificou, que ele gostou do Vasco, ele, né, agradeceu, aí vocês estão vendo, obrigado Vasco. Então, bem bacana, vida que segue, boa sorte para Bruno Prachedes. Prachedes, lembra aquela assistência invertida que você meteu pro Hulk lá na Arena MRV? Faz aquilo para nós agora contra o Atlético na próxima segunda, dá essa moral, dá aquela assistência invertida pro Verratti meter um gol em vocês. Brincadeiras à parte, gente, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Ainda falando de jogador, quero falar com vocês do Búfalo Rossi. O Búfalo Rossi, como vocês já sabem, eu já trouxe para vocês, ele vem conversando com o Goiás. Parece que ele está ainda na dúvida, ele ainda não se decidiu se fica no Vasco, se vai para o Goiás, ele está reticente, mas a diretoria do Vasco já sinalizou para ele que tem interesse em negociar o atleta está naquele negócio, não sabe se vai, se fica, para onde vai, para onde vou, para onde estou, quem sou, aquela história, né? Então teremos que aguardar essa situação. Outra situação também que virou uma novelinha já é a situação do Galdames, né? Porque aparecem, vira e mexe clubes interessados nele, só que todos eles param na mesma hora quando veio os vencimentos mensais. Para resumir aqui no linguajar popular, o salário, né? Isso mesmo, quando os outros times veem o salário do Galdames, isso está atrapalhando, está assustando. E para completar, ele também está irredutível até o momento que a gente tomou conhecimento. Parece que ele não topou aí grandes reduções salariais. Ele quer continuar ganhando aquilo que ele está ganhando, aquilo que ele tem em contrato, né? É mole, tá bom para ele, né? Então, vamos ter que aguardar essa situação, se Galdames fica, se Galdames sai do Vasco, né? Tá bem difícil aí essa situação de se resolver. Agora eu quero colocar para vocês aí na tela, rapidinho, só antes da gente começar a falar dos jogadores ventilados aqui no Vasco, a Betfair. A Betfair fez um bolo, né? Vocês estão acompanhando, ela fez um bolo pro nosso Vasco de presente, o Paulinho.
Paulinho Paula, maior figura, né? A galera do Vasco aí, influência digital aí, todo mundo, né? Participando dessa surpresa que a Betfair preparou pro Vasco aí, fez um bolo de aniversário de 126 anos. Muito obrigado, Betfair, por lembrar do aniversário do nosso gigante da colina, e muito obrigado, Betfair, pelos 115 milhões, né, que vocês estão colocando nos cofres do nosso Vasco, ajudando a máquina a continuar funcionando, ao nosso clube continuar respirando, ainda que por aparelhos, que a gente sabe que a situação financeira do Vasco não vem bem das pernas, já não é de hoje. Então obrigado, Betfair. Eu vou fazer um merchan aqui, eu não ganho um centavo não, tá? Mas você que ainda não se inscreveu, vai lá, faz o seu cadastro na Betfair, faz a sua bet, faz a sua aposta aí de forma consciente. Não ganho nada deles não, só tô fazendo isso mesmo, só porque eles patrocinam o nosso gigante da colina. Agora sim, meus amigos, vamos entrar direto e reto ao que nos interessa, falando de jogadores. Primeiro eu quero falar de um jogador que tá para chegar no Vasco nessa sexta-feira, né? Isso mesmo, eu tô falando com vocês aqui nesse Madruga Vasco aí de quinta para sexta-feira. Então bom dia para você que me assiste pela manhã, boa noite para você que tá deitado para ir dormir e tá me assistindo. Fato é que é o seguinte, tá cogitado, tá aguardado para chegar aqui no Rio de Janeiro nessa sexta-feira ou nesse fim de semana, o atacante chileno de 31 anos que acertou com o Vasco, ele que estava no Toluca do México, Jean Menezes. Vamos aguardar essa situação. Fica para vocês o registro a título de informação, estamos aguardando em compasso de espera. Agora eu quero começar a falar com vocês, agora sim, hein? Quero falar com vocês desse jogador que vocês já acompanham a imagem dele na tela. Eu quero falar para vocês aí do William Arão, isso mesmo, William Arão, ele mesmo, gente, que jogou no São Paulo, Corinthians, Flamengo, Botafogo, né? Tá jogando lá na Turquia. Tá lá agora tá na Grécia, né? Tava na Turquia, no Fenerbahçe, agora tá atuando no Panathinaikos da Grécia. Enfim, fato é que o Vasco estaria monitorando a situação do volante brasileiro, William Arão. É o seguinte, como eu já mencionei, ele é brasileiro, tem 32 anos, 1,81 m de estatura, joga como volante e o melhor pé é o pé direito. Ele está atuando com a camisa do Panathinaikos da Grécia e está avaliado pelo Transfer Market por 2,5 milhões de euros, algo em torno de 15 milhões de reais seria mais ou menos o valor de mercado de William Arão. Ele está no Panathinaikos desde o dia 17 de agosto de 2023, né? Então, e ele tem contrato até junho, né? 30 de junho de 2025, ou seja, tem um pouco menos de um ano ainda de contrato com o clube grego. Fato é, gente, que toda a carreira do William Arão, né? Enquanto eu vou falando aqui dos clubes por onde ele passou, vocês vão acompanhando alguns lances dele aí na tela. Então bora lá, olha só, ele passou pelo São Paulo na base, em 2011 jogou no Corinthians, em 2013 foi para a Portuguesa, em 2014 foi para a Chapecoense. Então bora lá, no Corinthians foram 17 jogos nas duas passagens, ele passou no Corinthians em 2011 e em 2014, na Portuguesa em 2013 foram 15 jogos e na Chapecoense apenas 3 jogos. No Atlético Goianiense em 2014 foram 13 jogos e 1 assistência. No Botafogo ele jogou em 2015, foram 39 jogos, 6 gols, 3 assistências. Em 2016 ele se transferiu para o Flamengo, onde jogou 353 jogos, anotou 32 gols e 22 assistências. Foi o seu melhor momento em toda a sua carreira. Aí conseguiu fazer ótimas temporadas no Urubu e acabou se transferindo para o Fenerbahçe da Turquia em 2022, onde ele jogou 45 jogos, anotou apenas 1 gol e 5 assistências, lembrando que ele joga como volante. Atualmente no Panathinaikos da Grécia são 51 jogos, 3 gols e 4 assistências. E aí, torcedor, o que você acha? Então vocês observam que o William Arão ainda tem praticamente 1 ano de contrato com o Panathinaikos da Grécia, né? Em 2024 ele entrou em campo em apenas uma partida pelo clube grego, parece que ele não vem sendo tão utilizado assim. Com isso o Vasco está monitorando a situação dele, né? Tá de olho no atleta aí, quem sabe o Vasco pode preparar uma proposta. Eu quero saber você, torcedor, o que vocês acham, quero saber a sua opinião, deixa aí no comentário do nosso canal, do nosso vídeo, o que vocês acham desse nome ventilado para nossa volância. Eu particularmente não acho um mau nome, viu gente? Sinceramente eu acho ele melhor do que muito volante que já passou no Vasco aí há pouco tempo, alguns que estão no elenco, entendeu? Porém, tá longe de ser um dos melhores, tá? Ele tem muitos altos e baixos, joga bem 2, 3, 4, 5 jogos, depois cai ladeira abaixo o rendimento, depois volta a jogar bem de novo. Ele é um jogador que oscila muito, mas não vejo com maus olhos. Eu só vejo um problema nessa situação, que ele ainda tem contrato com o Panathinaikos, tá?
mais um ano de contrato com o clube grego, e para tirar ele de lá, né, atualmente que a gente viu no Transfer Market aí, seriam mais ou menos 15 milhões de reais, e aí que mora o problema, porque nós sabemos que o Vasco não tem dinheiro para ir ao mercado, para contratar jogador, para falar, ó, vem para cá, vou comprar seu passe, seus direitos econômicos, você vai morar aqui, eu vou pagar tanto para você e tanto salário. Não. Hoje o Vasco vai ao mercado de uma outra forma, vai ao mercado buscando jogador que possa chegar por empréstimo ou jogador que possa chegar em fim de contrato, ou seja, que o Vasco não precise contratar na hora, apenas para pagar o salário. Por isso o Vasco está emprestando alguns jogadores, está tentando vender alguns jogadores para justamente diminuir a folha salarial para contratar esses jogadores. Tem gente que fala assim, isso é mentira, o Vasco não vai contratar ninguém, o Vasco não tem dinheiro, vocês mesmos estão falando isso. É verdade, tá todo mundo falando isso, e é a mais pura verdade. O Vasco não tem condições de ir ao mercado para contratar. O Vasco não tem condições de contratar, mas tem condições de pagar salário. Por exemplo, tem aquela pessoa que usa o carro todo dia para ir para trabalhar. Só que ele não tem condições de comprar um carro ainda, mas tem condições de todo dia rachar com um colega um Uber. Não vai deixar de ir de carro para o trabalho, mas o carro não vai ser dela, vai ser alugado. Seria como se fosse isso. O Vasco não vai deixar de ter o jogador, mas o jogador não seria do Vasco, seria um jogador apenas emprestado, ou se algum jogador chegar em fim de contrato. Só para vocês entenderem a analogia, então eu quero a sua opinião, o que vocês acham de William Arão, que estaria sendo monitorado pelo Vasco, ele que, se eu não me engano, pertence ao Fenerbahçe e estaria emprestado ao Panathinaikos, se eu não me engano, tá, gente? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês do volante brasileiro. Agora eu quero falar para vocês aqui, tem mais 3 jogadores que eu vou falar, viu? Tem aí o... minha gente, fugiu o nome agora, é Luan Pérez, né? Tem o Luan Pérez, tem o Rodrigo Guti e tem o Rafael Tolói. Vou começar falando então pelo Rodrigo Guti, que eu falei para vocês que eu não conhecia mais cedo. Eu fui atrás da ficha técnica do atleta para buscar informações sobre a carreira do mesmo, então acompanhe na sua tela. Bora lá, gente. Rodrigo Guti tá na mesma situação de William Arão. É sondagem. O Vasco fez sondagens ali, especulou valores, a situação contratual, se existiria possibilidade de vir para o Brasil e etc. Fato é que não tem nada em oficial ainda, muito menos proposta, pelo menos até o momento que eu estou gravando, não tomamos conhecimento dessa situação. Fato é que ele é brasileiro e alemão, tem dupla nacionalidade, por isso o nome Guti, né, Rodrigo Guti. Ele é novo, tem apenas 23 anos, 1,92 m de estatura, joga como zagueiro, que é a sua função primária, também joga como volante, tá, gente? Seu melhor pé é o pé direito e está avaliado por 2,5 milhões de euros, o mesmo valor de William Arão, mais ou menos 15, 16 milhões de reais seria o valor de mercado hoje do zagueiro de 23 anos, um valor baixo, hein? É um valor baixo para um jogador de 23 anos que joga na Europa, hein? Isso aí me preocupa por um lado. Por outro lado, se ele for bom jogador, né, a gente pode até mesmo ganhar dinheiro com ele no futuro. Agora, eu acho um valor bem baixo para um jogador que já está na Europa. Então vamos lá. Ele está no... Deixa eu ver qual clube que ele está, gente. Agora me fugiu o nome aqui, hein? No Fortuna Sittard, da Holanda, né? Desde 21 de julho de 2022 e tem contrato com o mesmo até o dia 30 de junho de 27. Então ainda tem pelo menos mais 3 anos de contrato com o clube holandês. Por outro lado, ele pouco para em alguns clubes, ele é um jogador que roda bastante pela idade dele, ele já tem uma certa rodagem, ele começou na base do Curitiba, depois foi jogar na Itália, na base da Atalanta, depois ainda no futebol italiano jogou no time do Pescara, já no profissional em 2020, onde atuou em 25 jogos, depois voltou para a Atalanta para jogar na base, né, ali no Sub-20, foram 7 jogos em 2021, depois ele jogou na Holanda, deixa eu ver, o nome é bem diferente, gente, ai meu Deus, eu nem consigo falar, gente. Nijmegen, é isso mesmo, acho que é Nijmegen, né? Em 2021 na Holanda foram 24 jogos e 1 gol, né? Depois, em 2022 foram 50 jogos com a camisa da Atalanta e ainda em 2022 ele se transferiu para o Fortuna Sittard do futebol holandês, aonde atuou 73 jogos, anotou 5 gols e 2 assistências, tá, gente? Então, é um jogador novo que está sendo monitorado pelo Vasco, que joga a primeira divisão do futebol holandês e está avaliado por 15 milhões de reais, mais ou menos 15, 16 milhões de reais e tem contrato até 2027. Para mim a conta não fecha, porque o Pedrinho falou que o Vasco não tem condições de fazer loucura, o Vasco não vai inflar sua folha salarial para trazer um jogador de 23 anos, que na minha opinião é um ponto de interrogação para gastar todo esse dinheiro. Não sei se você conhece o futebol dele, se você acha que vale a pena realmente
Deixa aí no comentário a sua opinião para a gente ir tomando conhecimento dessa situação. Fato é que, pelo que eu observei, pelos números dele, pelos clubes aos quais ele passou, eu vi que ele não para muito, ele chega e sai o tempo todo. Ele é novo, ainda não conseguiu se consolidar e o valor de mercado dele está baixo. Pela idade, era para ter um valor bem mais alto. Essa é minha opinião. Agora, gente, eu quero falar com vocês sobre Rafael Tolói. Isso mesmo, Rafael Tolói é um zagueiro brasileiro e italiano, né? Assim como o Álvaro Silva. Só que o Álvaro Silva não é jogador, só de videogame, né? Mas ele é brasileiro e italiano, né? Ele é um ítalo brasileiro, tem 1,85 de estatura, 33 anos, joga como zagueiro, seu melhor pé é o pé direito. A situação de Rafael Tolói é a mais avançada de todas essas que nós estamos falando, porque o Vasco já fez sondagens há um tempo atrás e agora abriu conversas com o atleta. Fato é que ele já está há muito tempo lá na Atalanta, ele está praticamente 9 anos na Atalanta e pode ser que ele resolva respirar novos ares, pode ser que ele resolva deixar o futebol italiano. Ele também está avaliado pelo Transfermarkt pelo mesmo valor, curiosamente, 15 milhões a 16 milhões de reais, algo em torno de 2 milhões e meio de euros. Ele está na Atalanta desde o dia 26 de agosto de 2015 e tem contrato com eles até o dia 30 de junho de 25, né? Então tem mais um ano de contrato praticamente com a Atalanta, mas, porém, todavia, entretanto, já está indo para 9 anos que ele pertence ao clube italiano, então pode ser que ele venha a deixar o clube. Por exemplo, na temporada 23-24 ele já não vem jogando tanto como ele jogava. Ele jogou 24 jogos na temporada 23-24 do futebol italiano, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, em 2008 com a camisa... Não, perdão. Ele jogou no Goiás B, depois em 2008, né, foi jogar com a camisa do Goiás no futebol profissional, onde jogou 105 jogos, anotou 8 gols e 2 assistências. Atuações as quais chamaram a atenção do tricolor paulista, o São Paulo, que contratou ele em 2012. Ele ficou no São Paulo. Depois, em 2014, no São Paulo foram 128 jogos, 5 gols e 3 assistências. Teve 2 passagens, 2012 e 2014 no tricolor paulista. Ainda em 2014, ele se transferiu para Roma, no futebol italiano, só jogou 5 jogos, não se adaptou, não deu tão certo. E aí o que aconteceu? Que em 2015 ele foi jogar na Atalanta e de lá não saiu mais. De lá para cá, como eu já falei, já foram quase 9 anos, 296 jogos, 14 gols e 17 assistências. Esses são os números de Rafael Tolói. Ele chegou a jogar com a camisa da seleção brasileira sub-20 em 19 jogos, né? Entrou em campo 19 vezes com a camisa da amarelinha sub-20 e jogou também com a camisa da seleção principal do futebol italiano. Isso mesmo, ele jogou na seleção da Itália, ele que é naturalizado italiano, como eu já falei no início. Foram 14 jogos com a camisa da Azzurra, com a camisa da Itália, né? A última vez foi em 2021 que ele vestiu a camisa da seleção tetracampeã do mundo. E aí, torcedor, o que vocês acham da possibilidade do Vasco estar contratando o Rafael Tolói, zagueiro brasileiro, ítalo-brasileiro, brasileiro-italiano, de 33 anos, há quase 9 anos, jogando na Atalanta, teve uma ótima passagem pelo São Paulo, uma passagem muito rápida pela Roma e uma história bem bacana de quase uma década lá com a camisa da Atalanta. Ele que na temporada 23-24, como eu já mencionei, jogou aí apenas 24 jogos. O que você acha, torcedor? Eu considero, na minha opinião, desses nomes todos ventilados aí que eu já falei, o melhor nome, tá? O Rafael Tolói seria o melhor nome. Experiente, é um zagueiro firme, joga dos dois lados da zaga, do lado direito e do lado esquerdo. É um jogador também que sabe chegar ao ataque, se preciso, finaliza legal também. Então não vejo com maus olhos e acredito mais na possibilidade dele do que dos outros, tá? Sinceramente, se vocês me perguntarem em quem eu apostaria que poderia chegar no Vasco, eu apostaria nele. Por quê? Já tem 33 anos, não é tão novo assim. Por exemplo, o menino lá, o Rodrigo Guti, é novo. Embora os números dele não agrade muito, é um jogador novo, pode haver uma disputa por ele. Rafael Tolói, como já tem 33 anos e muito tempo de futebol italiano, pode até aparecer alguém querendo contratar o jogador, mas eu acho que os valores condizem mais com aquilo que ele já apresentou e com o que ele também pode apresentar. Fato é que o Vasco provavelmente, gente, não vai comprar ele. O Vasco deve fazer uma proposta. Se fizer uma proposta, deve ser feita uma proposta de empréstimo com uma opção de compra, já que o contrato dele termina no meio do ano que vem. Vamos aguardar essa situação. Só tenho medo, né? Que agora começaram a jogar um monte de nome de uma vez só na mídia. Daqui a pouco o Vasco começa com esse tanto de nome aí e termina contratando, com todo respeito, o zagueiro do Madureira, se é que vocês me entendem. É isso que eu tenho medo, e eu tenho medo também de leilão, de olho grande, de gavião na parada, né? Aquele que fica ali só voando na espreita para pegar alguma sobra. Eu tenho medo de algum clube que venha
a entrar na parada para tumultuar, para atrapalhar. Eu, por minha vez, não posso deixar de trazer informação para atualizar vocês. Eu só não concordo com quem vaza esse tipo de informação lá de dentro do Vasco. Eu acho que isso deveria ter ficado guardado a 7 chaves, porque o Vasco perdeu 2 meses com 3 zagueiros que não vieram, né? O André Ramalho foi um deles aí que fechou a porta na nossa cara para ir pro Corinthians por conta de fofoquinha que vazaram antes da hora. Então não sei, não concordo com essa falação antes da hora aí. Eu acho que pode atrapalhar, mas eu acho que o único desses caras aí mais possível de chegar no Vasco hoje, na minha humilde opinião, seria o Rafael Tolói, e eu particularmente gosto desse nome, é um nome que me agrada. Agora eu quero falar com vocês de outro zagueiro. A gente tomou conhecimento praticamente meia-noite aí dessa última quinta-feira, já entrando nessa sexta-feira, que é do zagueiro, deixa eu ver aqui, gente, o nome dele é o Luan Pérez, né? Isso mesmo, ele que passou por vários clubes, inclusive pelo Santos, né? Luan Pérez aí, o Vasco estaria aí sondando o atleta. O nome dele passou a ser especulado no Vasco. É um nome ventilado, especulado, nada oficial, tá, gente? Nada oficial. Na verdade, a única coisa oficial que nós tomamos conhecimento é a conversa que o Vasco tem com o Rafael Tolói. O restante é sondagem e especulação. Então bora lá, gente. Quero que vocês acompanhem também os lances de Luan Pérez na sua tela. Luan Pérez, gente, é brasileiro, tem 30 anos, 1,90 m de estatura, joga como zagueiro, tá? Ou também lateral esquerdo, tá? O melhor pé dele é o pé esquerdo, então ele é um cara que joga pelo lado esquerdo da zaga. Então, assim, seria hoje para substituir o Léo, né? O Léo Pelé, que joga naquele setor da zaga. Mas que, na minha opinião, não sei, viu? Não sei se seria aí um nome para chegar e resolver. Eu quero saber a opinião de vocês aí. Ele está avaliado pelo Transfermarkt por 1,5 milhão de euros, 7 milhões de reais. É um jogador de 30 anos apenas. Ele está jogando no Fenerbahçe da Turquia desde o dia 29 de julho de 2022 e tem contrato com o mesmo até o dia 30 de junho de 2025, tá, gente? Isso mesmo, tem contrato com o Fenerbahçe até 30 de junho de 2025. Nesse ano ele jogou apenas 3 jogos. Então, por isso que talvez o Vasco estaria sondando ele, porque é um jogador que está sendo pouco aproveitado lá no futebol turco, né? No Fenerbahçe. Fato é que ele fez a base dele na Portuguesa, passou também na base ali, jogou também no Santa Cruz em 2016, jogou no Bragantino em 2017, jogou no Ituano em 2017, na Ponte Preta em 2017, no Fluminense em 2018, no Bruges da Bélgica em 2018, teve 2 passagens no Santos. Em 2021 foi jogar no Olympique de Marselha, ex-clube do nosso Dimitri Payet, e em 2022 foi transferido para o Fenerbahçe. Então observe que o melhor momento na carreira, né, foi depois que ele jogou no Santos, né, que aí ele conseguiu aí um contrato com o Olympique de Marselha, o clube de mais tradição no futebol francês, é o gigante da França. Hoje muito se fala do PSG, porque o PSG é o novo primo rico, né? Mas na verdade, o Marselha é o time de mais tradição, de força, de massa lá na França, que é o time ao qual o Dimitri Payet é ídolo, né? Ele jogou apenas uma temporada no Marselha e foi para o Fenerbahçe, clube ao qual ele também não vem sendo tão aproveitado nessa temporada. Foram apenas 3 jogos, né? Então ele já está no Fenerbahçe há quase 2 anos aí, né? E o Vasco estaria de olho nele. O valor de mercado seria mais ou menos 7 milhões de reais. Ele tem contrato até o meio do ano que vem também com o Fenerbahçe. Então seria a mesma situação do Rafael Tolói. Se o Vasco fosse contratar Luan Pérez, acredito eu que seria uma proposta de empréstimo com uma opção de compra aí, com uma situação com algum gatilho podendo renovar esse contrato e coisa e tal, mas sinceramente não vejo com tão maus olhos, mas eu não buscaria esse nome no mercado. Mas pode ser que chegue no Vasco e resolva, pode ser que arrebente e resolva a nossa linha defensiva, né, gente? Então, olha só, nós falamos de 4 jogadores, tudo de uma vez só, que começaram a ser ventilados no Vasco. Falamos do Rodrigo Guti, o zagueiro brasileiro e italiano que joga lá no futebol holandês, na Série A da Holanda, né, que o Vasco apenas monitora a situação dele. Falamos também sobre o volante meio-campista William Arão, ele que já tem seus 32 anos, passagem por vários clubes aqui do Brasil, inclusive o melhor momento da carreira dele foi no nosso rival, no Urubu da Gávea. Ele que passou pelo Fenerbahçe e agora está no Panathinaikos da Grécia. Nessa temporada vem entrando pouco tempo em campo. O Vasco também monitora, fez sondagens
sobre a situação do William Arão. Aí falamos também sobre Rafael Tolói, que está na Atalanta, que o Vasco já abriu conversas com o staff, com o empresário dele, para ver se ele resolve vir, voltar ao futebol brasileiro ou não. E surgiu o nome aí no finzinho da noite dessa quinta-feira do zagueiro brasileiro Luan Pérez, né? Ele que passou pelo Olympique de Marselha, pelo Santos, pelo Bruges, né? E agora está no Fenerbahçe da Turquia, clube ao qual que é ex-clube também de William Arão, né? Então vamos ter que aguardar. Não sei sinceramente em que pé tá todas essas situações, sinceramente não sei em que pé se encontra tudo isso, mas vamos ficar de olho nessa parada aí, vamos acompanhar de perto, tá, gente? E acompanhar a veracidade também dos fatos, né? Porque o tempo é o dono da verdade, o tempo vai trazer para nós se realmente tem alguma coisa, se não tem, se é conversa fiada, se é cavadinha, né? Conforme vão passando as horas, os dias, aí aparece empresário de jogador falando que é verdade, que é mentira, pode ser que apareça outros clubes na parada, pode ser que o jogador já tenha sinalizado pro Vasco alguma coisa, pode ser que o Vasco já tenha preparado algum tipo de proposta, pode ser que o Vasco já esteja negociando com outro atleta que o nome não vazou, não sei, teremos que aguardar, mas então é isso que eu tenho para trazer para vocês de atualização do nosso Vasco nesse momento, nesse vídeo especial que eu fiz praticamente falando aí do mercado da bola, praticamente só falando do mercado da bola, sabe por quê? Porque é esse o assunto do momento, não tem muito o que falar, faltam 10 dias para se fechar a janela, o Vasco está indo ao mercado agora com todas as forças que tem. O Vasco vai tentar aí sua última atacada, sua última cartada nessa reta final. A gente não tem margem para erro, não podemos errar, temos que acertar essas contratações para que dê certo, né, gente? Então vamos esfregar as mãos, aguardar, ver o que está realmente acontecendo, o que não está. Conforme for saindo as atualizações nas próximas horas, nos próximos dias, eu vou atualizando vocês e eu vou ficar por aqui. E não deixe de acompanhar o meu vídeo dessa sexta-feira, na parte da tarde, o Expresso News, tá? O Expresso News, que é aquele vídeo que traz sempre a atualização de tudo aquilo que sai do decorrer do dia. E o Madruga Vasco, que é o que sai aí sempre no finzinho da noite, pro início da madrugada, sempre atualizando tudo que saiu na parte da noite do nosso Gigante da Colina. Eu vou ficar por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!